Em sua vida diária e diferentes ramos da indústria, há muitos casos em que é necessário saber a temperatura do ambiente, dentro de um reator, um enrolamento de uma máquina elétrica e assim por diante. O homem inventou diferentes tecnologias para fazer isso. Mas por que tem tecnologias diferentes? Isso é devido às diferentes aplicações que fazem uma técnica melhor que as outras para cada caso específico. E não há maneira única de recomendada para todos os aplicativos. O que é sensor de temperatura? Muito provavelmente você já ouviu falar dos RTDs, os termopares, termistores, semicondutores e assim por diante. O que será abordado aqui? Antes de entrar em detalhes sobre o assunto, vamos ver o que é um sensor de temperatura ou transdutor de temperatura. O que significa transmissor de temperatura? Geralmente, um sensor é um transdutor e um dispositivo físico, que é capaz de transformar um tipo de variável do processo para o tipo de sinal. Deixa-me dar um exemplo. Temperatura, pressão, fluxo, etc. são algumas das variáveis do processo. E, na verdade, são características físicas do nosso mundo real. Com a tecnologia moderna e por causa dos tremendos avanços de engenharia elétrica no século passado, nós começamos a transformar o valor do processo mensurável em um sinal elétrico. E um sensor de temperatura é um dispositivo que irá transformar a temperatura em um sinal elétrico. Não importa quão pequena seja a quantidade desse sinal. Até agora é um grande passo, que foi a transformação de temperatura, sinal elétrico, com base em diferentes tecnologias de sensores. Este sinal pode ter diferentes faixas e para aplicações industriais. Eu preciso ter um sinal elétrico para algumas faixas de sinalização elétrica universalmente aceitas. Hoje, alguns desses sinais elétricos globalmente aceitos são 4 a 20 mA, 1,5 volts e 0 a 10 volts e etc. Um transmissor de temperatura é um dispositivo que transforma uma pequena saída de temperatura para um desses sinais padrões. Agora vamos voltar para diferentes tecnologias de sensor de temperatura. O RTD, ou detector de temperatura de resistência, é um dispositivo cuja resistência varia com a temperatura, como um dispositivo passivo, ou uma corrente elétrica externa deve ser aplicada a ele, então a queda de tensão pode ser medida. Essa tensão é uma boa indicação da temperatura. Ao referir-se a esse dispositivo como passivo, significa que o dispositivo precisa de uma fonte de corrente externa ou tensão. Para afirmar o óbvio, uma grande quantidade de corrente externa pode causar dissipação de energia no resistor RTD e levar ao excesso de calor. Então, para evitar esse tipo de erro, a corrente deve ser mantida em um nível mínimo. Este diagrama de fiação mostra as aplicações mais simples de um RTD, chamada configuração de 2 fios. A leitura mais precisa exige configurações de 3 ou 4 fios. Na realidade, a distância entre o ponto de detecção de temperatura e o sistema de medição exige fiação, e como a fiação real tem a sua própria resistência, algum erro de medição pode acontecer. Soluções de 3 e 4 fios são desenvolvidas para remover esse erro. Um RTD do mais comum é o PT100, que consiste em uma fina película de platina e um filme plástico e mostra uma resistência de 100 ohms a 32 graus Fahrenheit. A sua resistência varia com a temperatura e normalmente para medir temperaturas de menos 330 a 1560 graus Fahrenheit. A relação entre resistência e temperatura do PT100 é relativamente linear. O PT100 é apenas um dos exemplos de RTDs de platina. Na indústria pode encontrar diferentes, adequado a várias aplicações, por exemplo, cobre, níquel, níquel-ferro e etc. Os termistores são resistores dependentes da temperatura e são amplamente utilizados para fins industriais, para proteção contra sobrecorrente, elementos de aquecimento autorreguláveis, limitadores de corrente,
e irrupção. Os termistores podem ser do tipo NTC ou PTC. O NTC é o coeficiente de temperatura negativa e a resistência diminui à medida que a temperatura aumenta. O NTC são comumente usados como limitadores de corrente in rush. Os termistores PTC, Positive Temperature, a resistência aumenta à medida que a temperatura aumenta. PTC são comumente usados para proteção contra a sobrecorrente. Um termopar, ou simplesmente um TC, é composto por um par de fios similares específicos unidos, formando um ponto de detecção ou junção, baseado nas características físicas chamadas efeito termoelétrico. Quando esta junção é colocada a diferentes temperaturas, diferentes sinais de milivolts são gerados, que pode ser interpretado como indicação de temperatura. Em comparação com os RTDs, os termopares são autoalimentados e não requer nenhuma fonte de corrente de excitação externa. E termopares são comumente usados para fornos, câmaras de combustão de turbina de gás, duto, exaustão de alta temperatura e etc. A principal restrição dos termopares é a precisão, que se torna a melhor solução para aplicações precisas. Além disso, os termopares precisam de um ponto de medição de referência chamado junção fria. A junção do termopar é frequentemente exposta a ambientes, enquanto a junção fria é frequentemente montada perto da localização do instrumento, baseado na faixa de medição de temperatura, sensibilidades e alguns outros fatores de cada aplicação. Diferentes tipos de termopares estão disponíveis, como por exemplo o E, JK, MNT e assim por diante. Por exemplo, o tipo J é composto de combinação de iron constant, que alcança de menos 40 F a 1380 graus Fahrenheit. A sensibilidade é de 27,8 microvolts por Fahrenheit, enquanto o tipo K, Chrono Aluminum, é um dos termopares de uso geral mais comuns, com a sensibilidade que aproxima a 22,8 microvolts dividido por microfarad. O tipo K é barato, está disponível em ampla variedade de sondas. A faixa de operação é menos 330 Fahrenheit a 2460 Fahrenheit. Desde que a funcionalidade dos termopares é baseada no efeito termoelétrico em diferentes tipos de condutores. Quando a localização de um termopar está longe do instrumento de medição, por exemplo, transmissor eletrônico, o tipo apropriado de condutores deve ser usado para fim de extensão. Caso contrário, o minúsculo sinal gerado pelo termopar será adicionado com algum erro no ponto em que os fios do termopar estão conectados ao fio de extensão. Sensor de temperatura semicondutor é baseado no fato da tensão de junção através de uma combinação PN de semicondutores, com a junção de diodo ou junção base-emissor. Os transistores regulares é a função de temperatura. Essa tecnologia é amplamente usada em dispositivos eletrônicos de tecnologias microcontroladas. As características linear, tamanho pequeno e custo são as vantagens dessa tecnologia. Mas deve-se notar que o alcance limitado é de menos 40 Fahrenheit a 248 graus Fahrenheit. Torna adequado para aplicações específicas. Para finalizar este vídeo, a comparação entre diferentes tipos de tecnologias de sensores de temperatura é uma tarefa multifacetada. Por exemplo, a precisão é considerada o principal indicador de desempenho. Geralmente, os RTDs são os melhores que os termopares, aproximadamente 10 vezes mais precisos. Do ponto de vista de sensibilidade, os RTDs e os termopares respondem rapidamente às mudanças de temperatura. O custo de semelhantes dos termopares são frequentemente mais rápidos. Se eu tiver que medir placa eletrônica e temperatura do CI, tipos baseados em silício são as melhores escolhas. Também ao lado da comparação técnicas, às vezes o custo é o fator-chave na escolha do dispositivo adequado.